Olá, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso estudo de estática. Hoje, falando sobre o equilíbrio do corpo extenso. Corpos extensos têm dimensão que você não pode desprezar. Então, é necessário agora que você considere o tamanho que o corpo tem e, ao considerar esse tamanho, existem duas possibilidades, de análise de movimento: translação e rotação, certo? Então, agora a análise é um pouco mais detalhada do que aquela que a gente viu lá no equilíbrio de ponto material, tudo bem? Para começar o estudo do equilíbrio de corpo extenso, a gente precisa primeiro estabelecer uma definição, que é o que nós chamamos de momento de uma força em relação a um ponto. E o momento de uma força em relação a um ponto também é conhecido como torque. Momento ou torque é a grandeza associada ao efeito de rotação que uma força é capaz de produzir sobre um ponto. Ela não precisa ser definida em função de um corpo. É uma definição, é um conceito físico que pode ser aplicado para um ponto qualquer, tá? Mas, obviamente, ele tem significado quando analisado sobre corpos. Então, só para você entender a ideia, quando lá no início da dinâmica a gente aprendeu as leis de Newton, a gente viu que força é uma grandeza vetorial, porque para entender o efeito que ela produz, a gente precisa do módulo, da direção e do sentido. Mas muitas vezes, mesmo conhecendo esses três, a gente não consegue avaliar o efeito produzido pela força, porque de repente falta alguma informação. Por exemplo, o ponto de aplicação da força. Analisa comigo. Vamos imaginar uma superfície com atrito, tem um corpo apoiado sobre essa superfície, mas esse corpo não é um ponto material. Ele tem dimensão que você vai considerar. É como se fosse, vamos supor, um guarda-roupa, uma caixa, uma geladeira, um corpo grande. Você não vai ignorar o tamanho disso, tá bom? E aí a gente quer transladar esse corpo. Lembra que eu disse que tem atrito. Então eu quero fazer uma translação, eu quero fazer ele se mover. Se de repente eu aplicar uma força mais próxima da base desse corpo, assim, ó, pode acontecer, dependendo da intensidade dessa força, pode acontecer de repente de eu conseguir produzir uma translação. Se essa força tiver o mesmo valor do atrito, obviamente isso não entra em movimento de translação, ele vai ficar parado. Mas é só o que aconteceria, ele vai ficar parado, correto? Mas se eu aplicar essa mesma força lá no alto, aqui assim, ó, pode acontecer de quando eu aplicar essa força lá na posição mais alta, eu não conseguir produzir translação, mas eu consigo produzir rotação. Imagine você que essa base fica fixa aqui no chão, não se move, eu empurro e então ele começa a se inclinar, Esse corpo começa a se inclinar. Então, nesse caso, eu estou produzindo rotação. É a mesma força, o mesmo módulo, a mesma direção, o mesmo sentido. Só que o ponto de aplicação faz toda a diferença sobre ela, Então, o efeito gerado aqui pode ser bem diferente dependendo desse ponto, tá bom? E a grandeza que avalia essa possibilidade de rotação é o que nós chamamos de momento, ou, como eu falei para você, também é chamado de torque. É a grandeza associada ao efeito de rotação que uma força produz, tá bom? Nós vamos trabalhar com o momento de uma força em relação a um ponto num plano, e se ela produzir rotação, será nesse plano. Então a nossa análise é uma análise escalar, embora essa grandeza seja uma grandeza vetorial, tá? Como é que a gente define o momento escalar de uma força em relação a um ponto? Vamos lá?
Suponha que eu tenha um corpo extenso, eu vou pegar um ponto desse corpo, que poderia ser qualquer ponto, tá? Poderia até ser um ponto que não pertence ao corpo, não tem problema. Eu vou pegar um ponto e eu vou aplicar uma força sobre esse corpo. E a direção dessa força, está a uma distância desse ponto. Perceba que essa distância é aquela definição que você aprende em geometria analítica. Distância de um ponto a uma reta é, perdão, a medida do segmento perpendicular à reta. Esse ponto que eu escolhi, ele é chamado de polo. E essa distância que a gente vai avaliar é chamada de braço, tá? Nós vamos definir o momento da força F em relação a esse polo, o momento da força F em relação ao polo, isso é uma pequena vírgula, tá? Então, o momento da força F em relação ao polo é definido pelo produto força vezes distância. O momento da força F em relação ao polo é força vezes braço, tá? Então, essa é a expressão de definição do momento. No sistema internacional, força é medida em Newton, distância é medida em metro, sumi, voltei, distância é medida em metros, e aí, no sistema internacional, no SI, a unidade de medida do momento é Newton, que é a unidade de força, metro é a unidade de distância. E isso parece muito a ideia de trabalho, né? Só que trabalho é força vezes deslocamento e aqui é força vezes distância. Há uma diferença fundamental entre essas duas definições, né? No trabalho você aplica força e desloca um corpo. Na ideia do momento, essa distância não é um deslocamento do corpo, mas a distância do ponto à linha de ação da força. É completamente diferente, né? E como isso vai ser uma grandeza vetorial, ele não recebe o nome de Joule. Newton metro, lá na definição de trabalho, né? Trabalho é força vezes deslocamento. Lá na definição de trabalho, Newton metro recebe o nome de Joule. Ele representa uma grandeza escalar. Momento é uma grandeza vetorial, então Newton metro continua sendo chamado de Newton metro. Ele não tem um outro nome. Isso não pode ser substituído por Joule, embora em termos de dimensão seja a mesma coisa, tá? Mas a gente não faz essa substituição, a gente deixa assim mesmo, tá bom? Essa ideia do braço, ela é importante porque braço é a distância do polo à linha de ação da força. E pode acontecer da gente, de repente, não ter essa distância. E aí, às vezes, acontece uma situação assim, ó. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu tivesse essa superfíciezinha aqui. Imagina, por exemplo, um pequeno corpo de dimensãozinha, em termos de espessura, bem fininha, tá? Ele é espessurazinha praticamente desprezível, tá? A espessura dele é esse aqui, ó. Tipo uma hastezinha, tá? Então tem uma pequena haste aqui, uma barra. E eu vou aplicar uma força nessa barra aqui assim, ó. Tudo bem? E essa força forma com a barra um ângulo alfa. E esse ponto de aplicação está
a uma certa distância do polo, tá bom? E aí ele se encontra a uma distância do polo, que é essa distância aqui, ó. D. Eu quero calcular o momento da força F em relação a esse polo. Rigorosamente, o que eu precisaria fazer seria o seguinte. Eu vou pegar a direção da força, aqui, a direção da força, e eu vou traçar um segmento do ponto O até essa direção, e esse segmento deve ser perpendicular a essa direção. Quando eu fizer isso, vem aqui, ó, e passa um segmento perpendicular aqui. Vamos chamar essa distância de D. É essa distância que representaria o braço, tá? A distância entre o polo e a linha de ação da força é o que nós chamamos de braço. Mas muitas vezes, num exercício, a gente não tem essa distância. Mas a gente tem essa aqui de baixo, a distância do ponto de aplicação da força até o polo. Quando a gente tiver essa distância, dá para a gente fazer o seguinte. Você percebe que esse ângulo aqui, ó, é alfa, porque eles são opostos pelo vértice. Então, a definição do momento seria assim, ó. O momento da força F em relação ao polo F vezes D. É essa a ideia. É força vezes braço. Esse braço muitas vezes é chamado de braço de alavanca, tá? Então seria força vezes braço. Mas eu não tenho, geralmente, esse braço. Então o que eu faço? Eu pego esse triângulo que aparece aqui, esse pequeno triângulo, e percebo que para o alfa, D maiúsculo é cateto oposto e Dzinho é hipotenusa. E então eu percebo que o seno de alfa é D sobre o Dzinho. E daqui eu escrevo que D é o Dzinho seno alfa. E aí eu posso voltar lá naquela expressão e encontrar o momento da força F em relação ao polo F de seno alfa. F de seno alfa. E aqui nós temos então uma outra maneira de calcular o momento. Só que agora sem usar braço de alavanca, mas usando a distância do ponto de aplicação da força até o polo. Tá bom? O momento, essa grandeza, ela avalia a rotação. E tem dois elementos importantes na definição. O módulo da força e o valor dessa distância, desse braço. Quanto maior é a força, maior será o momento gerado, obviamente. Mas o momento também depende do braço. Quanto maior é o braço, maior é o efeito de rotação produzido, né? Então, se você pegar, por exemplo, você vai usar uma chave. Ó, eu não desenho muito bem não, tá? Então, vamos lá, vamos forçar um pouquinho. Eu vou usar uma chavezinha assim para soltar um parafuso, uma porca que está presa aqui no quadro, por exemplo, tá? Então, tá ali, ó. Então, o que eu quero, o centro desse parafusinho está ali, ó. O que eu quero é aplicar uma força para fazer isso girar e eu conseguir soltar esse parafuso. Então, vamos imaginar
que eu faça uma força aqui assim. O que eu quero é fazer com que o centro aqui, ó, gire. Então, eu quero produzir uma rotação no sistema. E essa rotação é exatamente avaliada pelo torque, né? Pelo momento. Então, tem uma distância aqui, tá vendo? Nesse caso, eu estou fazendo a força perpendicular à chave. Se eu estou fazendo a força perpendicular à chave, aquele é o braço. Efetivamente, esse é o braço, tá bom? Pode acontecer, de repente, de estar muito apertado, eu vou lá, faço força e não consigo fazer isso girar, por exemplo, né? E aí, o que eu poderia fazer, então, é ou tentar fazer mais força ou aumentar o braço, fazer com que esse braço de alavanca fique maior. Eu poderia, por exemplo, fazer assim, ó. Vamos imaginar que eu pudesse improvisar. Eu pego, sei lá, um cano metálico oco, encaixo aqui. Eu posso encaixar esse cano aqui. E aí, aplicar a mesma força numa posição mais afastada. Você percebe que, nesse caso, eu não vou aumentar a força. Vamos supor que eu não consiga fazer mais força. Mas eu aumento o braço, eu aumento a distância. E aumentando essa distância, eu consigo um efeito de rotação mais significativo, tá? Isso pode ser percebido também. Vou usar como exemplo, só para você visualizar essa ideia da rotação, eu vou usar como exemplo essa pequena régua que eu tenho aqui, ó. Essa régua tem 1 metro de comprimento. Você já deve ter feito isso em algum momento, né, na sua infânciazinha aí. Você pega essa régua, ela tem 1 metro de comprimento, o meio dela é 50 centímetros. Se eu segurar essa régua bem aqui, ó, só com 2 dedinhos, bem no meio, você percebe que ela vai ficar em equilíbrio, ela não translada e ela não rotaciona. Porque em relação ao apoio, que é a posição do meu dedo, a força que atua aqui não tem uma distância em relação a esse apoio. Ou seja, não existe braço de alavanca. Então ela não tende a girar, percebeu? Ela vai ficar aqui assim, ó, e ela não tem um efeito de rotação. Mas se eu tentasse segurá-la, por exemplo, num ponto mais afastado, aqui, eu teria uma certa dificuldade se eu soltar esse lado, ó. Quando eu tiro a minha mão esquerda, eu percebo que a régua tende a girar. E por que ela tende a girar? Porque tem uma força, lógico que eu posso impedir isso, mas a ideia é, existe uma força atuando bem aqui no meio, que é a força peso, que está a uma certa distância do apoio, onde fica a minha mão. E essa distância é o braço. Então, o peso puxa isso para cá, há uma certa distância e isso gera uma rotação. Se eu tentasse segurar um pouquinho mais próximo, o efeito de rotação é um pouco menor. Até visualmente ele é um pouco menor, ó. Você consegue perceber isso. Se eu tento segurar aqui, isso é bem maior. Imagina eu tentando segurar a régua na extremidade aqui assim, ó. Esse efeito de rotação é muito mais intenso. Por quê? Porque o braço é muito maior. Para eu manter essa régua em equilíbrio nessa posição, com certeza eu teria que fazer bem mais força aqui na extremidade, né, para tentar manter, colocar o dedo numa posição adequada, para tentar gerar um equilíbrio. É mais difícil controlar isso, né? Porque o torque, o momento gerado pelo peso é mais intenso. Aqui seria um pouco mais fácil, aqui é um pouco mais fácil. Tá vendo? Essas rotações são bem menos intensas do que quando eu tento segurar aqui, ó, tá? Então, se eu tentar colocar bem no meio, nem tem efeito de rotação, porque não tem distância, né? Então, esse efeito está diretamente associado à ideia do braço, tá bom? Muito bem. Quando você tiver a situação que nos interessa, como eu te falei, é para rotações num plano, né? Então, quando você tiver forças atuando num corpo extenso, como por exemplo numa régua, numa chave como essa, você vai tentar produzir rotações e aí você tem no plano 2 possibilidades, né? Produzir rotações horárias ou produzir rotações anti-horárias. E aí, para diferenciar os dois, como a gente faz uma análise escalar, né, a gente então diferencia esses possíveis sentidos de rotação usando sinais. E a ideia é assim.
você tem um corpo extenso. Imagina que eu peguei o ponto O como sendo o polo, eu aplico uma força F1, aplico uma força F2, tá? E aí cada uma dessas forças em relação a esse polo tenta produzir rotação em um sentido. F1 vai tentar produzir uma rotação horária, F2 vai tentar produzir uma rotação anti-horária. E aí você vai estabelecer sinais para diferenciar esses sentidos de rotação, tá bom? Embora isso seja arbitrário, o mais comum é que a gente considere momentos de rotação horários negativos e momentos de rotação anti-horários positivos. Mas como eu te disse, isso é só uma orientação, caso você queira, você pode alterar isso, tá? Mas o mais comum é assim: momento horário negativo, momento anti-horário positivo. Então, no meu caso, eu teria o momento de F1 em relação ao ponto O negativo, o momento de F2 em relação ao ponto O positivo. Tudo bem? Uma situação, aproveitando essa figurinha que está aqui, uma situação em que eu tivesse uma barra aqui, duas forças aplicadas em lados opostos dessa barra, à mesma distância desse ponto e com módulos iguais. Eu vou aplicar uma força F aqui e vou aplicar uma força F aqui, ó. Módulos iguais. Tá bom? Quando eu fizer isso, essas forças do mesmo módulo, a mesma distância em relação ao polo, esse tipo de situação em que um corpo extenso sofre a ação de duas forças de mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, em lados contrários em relação ao polo, gera o que nós chamamos de binário. Esse sistema corresponde a um binário, tá bom? No binário, a força resultante é sempre nula. Por quê? Tem uma força F para baixo, tem uma força F para cima, né? As duas têm mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Então, o momento resultante, perdão, a força resultante no binário vai ser igual a zero, tá bom? Mas o momento não, né? Essa força gera um momento para cá e essa força gera um momento para cá. Os dois estão para o mesmo lado, correto? Esses dois momentos estão para o mesmo lado. Então, o momento resultante não vai ser zero. Como é que a gente determina momento resultante? Vamos ver essa ideia? Vamos supor que você tem um corpo extenso e tem várias forças atuando sobre ele, tá? Então, vamos imaginar, por exemplo, essa situação aqui, ó.
tem esse corpo. Eu vou fixar como polo esse ponto, tá bom? E aí eu vou aplicar forças sobre ele assim, ó. F1, F2, vamos colocar uma força F3 passando aqui assim, ó. F3 está passando exatamente pelo polo, tá? E vamos colocar uma outra aqui, ó. F4, por exemplo. Poderia ter uma força inclinada em relação à superfície, não tem problema, tá? Coloca uma aqui assim, ó. Aqui, ó. F5. Ela é inclinada em relação à superfície, aqui, ó. Alfa. Então, posso ter várias forças atuando sobre o corpo, tá? O que eu vou fazer para calcular o momento resultante? Eu vou orientar sentidos de rotação, horário, anti-horário, e eu vou determinar o momento gerado por cada uma dessas forças individualmente, como se as outras não existissem. Então você vai avaliar o momento que o F1 gera, o momento que o F2 gera, o momento que o F3 gera e assim por diante. E depois faz o quê? A soma algébrica de todos os momentos. O momento resultante em relação ao ponto O é a soma de todos os momentos gerados em relação a esse ponto. Então, o momento gerado por F1, mais o momento gerado por F2, mais o momento gerado por F3, mais o momento gerado por F4, mais o momento gerado por F5. Então, você vai fazer a soma algébrica de todos os momentos. Bom, o que significa a soma algébrica? Quando você estabelecer essa soma, você deve olhar os sentidos de rotação produzidos. Então, no meu exemplo, F1 tentará produzir uma rotação horária, então vai ser negativo. F2 tentará produzir uma rotação anti-horária, portanto positivo. F4 vai tentar produzir em relação ao ponto O uma rotação horária, negativo. Então você tem que analisar o sentido de rotação de cada um e aí estabelece essa soma algébrica. Quem for negativo, aí você vai lá e considera o sinalzinho negativo, tá? Você faz a soma de todos os momentos gerados em relação ao mesmo ponto. Não pode ser pontos diferentes para cada força, tem que ser o mesmo ponto para todas, tá bom? E o que vai te interessar de verdade para o equilíbrio é que esse momento resultante seja nulo. Se o momento resultante não for nulo, esse corpo rotaciona. Se o momento resultante for nulo, o corpo não rotaciona. E aí a gente vai impor a situação que nos interessa. Se a gente quer que o corpo fique parado, a soma das forças tem que ser zero e a soma dos momentos tem que ser zero. Tá bom? Eu vou te mostrar no nosso próximo encontro como é que eu uso essa ideia do momento resultante para então definir o equilíbrio do corpo extenso, tá? Que é o que está faltando, na verdade, né, para a gente finalizar o estudo da mecânica. Aí eu vou te mostrar como é que essa ideia do momento resultante se aplica ao equilíbrio e vou te mostrar os tipos de equilíbrio, estável, instável, indiferente e algumas aplicações práticas bem simples desse princípio, né, que são as alavancas, tá bom? E aí, no nosso próximo encontro, a gente consegue, então, fechar todo o estudo da mecânica, tá bom? Bom estudo para você, um abraço e até a nossa próxima aula.